E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver aqui que o Rodrigo Bueno, Vitor Birner e companhia falaram lá na ESPN sobre a classificação do São Paulo e esse confronto contra o Botafogo na Copa Libertadores da América. Rodrigo Bueno e o Birner jantaram os antes lá da mesa. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, me ajudar a bater a meta de 10 mil inscritos. Falta menos de 3 mil inscritos. Dá essa força aqui para esse jovem São Paulino, beleza? A gente vai assistir o vídeo junto. No final do vídeo, você já sabe, eu volto, trago a minha opinião, os meus comentários, faço as minhas análises. A gente vai debater e comentar muito sobre a chance do São Paulo chegar na semifinal da Copa Libertadores da América. Créditos direitorais tô deixando aqui na descrição, sem mais enrolação. Sim, bora pro vídeo. Dia. Nossa. Ele não foi expulso ontem, né? Pô. É engraçado como a arbitragem estrangeira... Ah, mas tem razão. Não é? Então, Vamos ver, o que vocês vão falar por mais? exemplo, Vamos ver. o Vem pelo mínimo, é o hein? atual Parabéns, campeão parabéns. da Copa Sul-Americana. O cara é copeiro, tem tração Pronto. internacional. Então, Estrangeiro, fica dando cartão pra ele a coisinha, claro. Não é? Então, aqui no Brasil, é sinal que a arbitragem brasileira, de fato... mais uma conclusão. vai Ele não que faz vai nada, ser- ele é seguinte. Não, ele não faz. Ele aprova. Ele não faz jus às razões. Nas competições internacionais, ele não é punido. O problema O problema é o microfone. Coloca A ótima arbitragem brasileira defendida por José Elias e Pedro não coloca palavras na minha boca. ponderada, é equilibrada a arbitragem O brasileira. problema eu já sei, é o microfone que coloca no lugar errado. Isso. Não, mas na semana passada ele discutiu dois cartões que ele recebeu aqui que não Mas se foram você justos. for falar E a gente que- tava Mas ele discutindo... não Eu- faz 49, quer discutir dois, tudo bem. E Então tá bom. eu defendi os do meu dia. Então, Falei mas que assim, ali entendeu? foi exagero. Não, foi exagero. perfeito. Precisa assistir mais programa na casa, viu? Não é só o que você participa. Para, Assistir mais programa. Vocês Eu tô vendo, eu tô E vendo. ele vibra, sai da área, vai comemorar. televisão. A turma de São Paulo adora ele porque ele é um cara visceral, um cara Gozado que sanguíneo. ontem Ele ele não joga saiu ali, ó. Olha, mas Ontem ele desculpa, ficou, hein? não vamos confundir Lé com Cré. Ele não tomou cartão porque vibrou. Então, mas ele Em nenhum momento. Ah, mas Quando você tá da falando, ontem ele vibrou também, Você tomou acha que cartão. Ele tomou cartão. Ontem Quando ele saiu da xinga, Calma, quando vai Ele A maior parte dos cartões que ele tomou foi merecida. Então pronto. E a outra grande Então parte é porque a acabou. arbitragem brasileira O resto é é perseguição. Outra parte é A exagero. arbitragem, O resto é perseguição ao São a Paulo, vocês arbitragem acham? foi o mesmo árbitro que deu um cartão amarelo pro... O cartão amarelo que o Luiz Gustavo tomou ontem. Nossa, mas como Aí você a tá gente pode nervoso? falar, aí a gente pode É falar. só falar do Mas São não Paulo tem e fica nada. nervoso. O cartão amarelo... Nossa, tá nervoso. Calma. Então, Ele tá nervoso porque ele tá falando de São Paulo. Calma! Tá nervoso, calma. Me mostra outro lance igual calma, nessa parte da Libertadores. Calma. Só mostra outro lance O que igual. acontece é o Em seguinte... vez de falar calma, mostra outro lance igual. Vamos pro argumento. Calma. Nós vamos ter que cortar o microfone aqui. A única coisa que me Traz parece um comum, suquinho aí. a única coisa que me parece comum nessas análises é o coitadismo de São Paulo. Porque a arbitragem sul-americana é boa quando não dá cartão pro Zubeldia. É ruim quando dá pro Luiz Gustavo. É sempre o São Paulo. Critérios É diferentes, a a mesma gente arbitragem. conhece. É a mesma arbitragem. Não, mas são Ele é critérios ruim. O que você acertou no cartão do Luiz Ele é Gustavo? ruim. Nas Errado. competições da Comebol... Mas é a mesma arbitragem que vocês festejaram que Cara, não deu cartão pro aberração Zubeldia. aquele cartão. Então Foi não nem vem falta. então não vem dizer pra mim que não deu cartão pro Zubeldia porque é boa. Pô, ele é ruim. Ninguém falou que é boa, falou que Acabaram é de festejar exagerado. aqui, Os ó. critérios são diferentes, a gente sabe disso. É sempre o São Paulo, coitado. Não, Ah, eu sinto que vocês estão O jogo do Cruzeiro, você fala assim, a Odvíncula foi expulso com um minuto. A impressão que a gente tem é que a diretoria do São Paulo é que mais reclama da arbitragem aqui, né? Mas quem falou de Diretoria. O senhor falou que é o coitado? Mas tem os antes, né? Tem Ai, meu sempre Deus, que tem um entender bem. negócio... Coitadinho tá na bancada. É o coração, o coração Coitadinho tá na bancada. o coração não tá aguentando. Fecha a janela, ó. você deixou eu Fecha a falar. jaquetinha porque o Agora deixa o coração... Bubu O coração tá falando. Ai, diretoria, ai, calma, coração, Coitadinho é na segura aí, bancada. pô. não é Eu diretoria. peço Eu não venho calma. aqui a mês. Ai. Foi você, peço calma. coitado. Eu peço calma aos candidatos. Está parecendo sem manifestações na eleição, plateia. vai ter Nem brinca com isso, nem tá? brinca Tem com que isso. ficar. Esse debate que não tá rolando aí, Olha, deixa eu te contar. Porque Da minha força, em realmente, solidariedade ao São Paulo. mande seu vídeo Que para cá. apesar de tudo se classificou. Ô, Pedro, eu quero convocar o pessoal que está em casa para mandar o vídeo para falar, fazer sua análise sobre o São Paulo, o Zubeldia. Realmente, o São Paulo está crescendo muito nessa temporada pelo trabalho. E foi muito legal que o Benê falou sobre o trabalho coletivo, que o Zé concordou, mas aí tem a divergência da arbitragem também. Zé, qual que é o número, Zé? 5511-9195-9108.
Repita, por favor. 5511-9195-9108. Agora, a Tatiana de Andrade tá mandando um abraço pra vocês dois, dizendo que vocês estão representando bem o tricolor. Olha como eles estão pertinho. Obrigado pelo Mas, carinho. não pode sair da... Vem pra cá. Bubu Vamos puxou. chamar a luz. É Vai orientado. O tomar Bubu puxou. Daqui a pouco vai chamar a luz, aí você vai ver. O Bubu puxou, eu só tô... Deixa, ó, tá lindinho. Eu cumpro os dois. ordens. É porque é o seguinte, Eu sai também. da Minha luz, vida é cumprir ordens. a bronca chega. Vocês dois estão falando muito do São Paulo, com razão, emoção até. Tem times melhores, tá, no campeonato. Mas esse São Paulo Ah, é mas o ninguém- tricampeão mas da ninguém tem Liberta, personalidade. tricampeão mundial. Ele chega como pra essa sequência de Libertadores? Fala pra quem tá em casa, porque me parece que desse lado, se eu perguntar, eles não vão avaliar qual a maneira que vocês podem Não, avaliar. só uma coisa, você falou bem tricampeão, agora só o São Paulo e o Flamengo podem ser tetra nesse país esse ano. Porque o Grêmio caiu, o Santos não participa e o Palmeiras caiu, né? Foram eliminados. Então, Flamengo Só e um São na Paulo, final. dos tricampeões brasileiros da América, são os dois que estão vivos. E São Paulo e Flamengo podem fazer um duelo na semifinal. Outra coisa pro E o São Paulo classificou o Boca pro Super Mundial com o resultado de ontem. Exatamente, com a vitória. Na Argentina, tá fazendo uma festa lá, o Boca. Ah, o pessoal foi pro obelisco lá, não dormiu. Foi, você leu? Eu vi, Olé? claro, sério. Eu li, olé, saiu, vi. saiu assim, aqui embaixo, pequenininho. Foi matéria eliminado pequena. ontem. Boca eliminado Sul-Americana. Aqui em cima, Boca no Super Então. Mundial. Tem toda a história do Boca em Mundiais. Entendeu? Tá tudo material pronta. Eles Bom, vão lá pra perder. É o de novo. seguinte, É. o São Paulo e o Flamengo eles? estão naquele lado que a gente falava que era o lado mais difícil da Libertadores. O lado direito aqui, por muito que tinha Flamengo, tinha Palmeiras, tem Botafogo e tal. O São Paulo é a melhor campanha. Então o São Paulo, contra qualquer adversário desse lado, até a final, o São Paulo só decide no Morumbis. Então São Paulo e Botafogo, São Paulo decide no Morumbis. Se for São Paulo e Flamengo, a decisão é no Morumbis. Se for São Paulo e Peñarol, a decisão é no Morumbis. E a gente sabe o fenômeno que é São Paulo. A gente viu Mas o ontem Botafogo é melhor que o vez. São Paulo, você concorda? É melhor, mas Também assim, acho. o Botafogo vai ter que passar por essa aprovação. Para ganhar sua primeira Libertadores, ele vai ter que eliminar Não o São falar, Paulo. isso, não falar isso, tem gente que fica brava. Não, ele vai ter que eliminar o São Paulo no Morumbi. Ninguém é Eu bravo. falei, olha, os números Assinou. atualizados. O Birner não sabe. Birner, é o seguinte. Deixa eu dar Mata-mata da Libertadores, no Morumbi, o São Paulo fez 38 jogos. Ganhou 30. Mais de 82% de aproveitamento. Tô falando mata-mata, né? Que é tipo playoff. É como eu falo assim, Michael Jordan é um jogador de basquete de todos os tempos. Michael Jordan tinha a média de 30 pontos. Isso na carreira dele. Nos playoffs ele melhorava. Quando o jogo era grandão, era decisivo, a média do Michael Jordan subia. O São Paulo em mata-mata Libertadores ele tem mais de 82%. Não é que ele fica batendo em galinha morta na fase de grupos. Então, eu Você falo... tá falando que, pelo que você tá querendo levar e tal, o São Paulo é favorito contra o São Paulo, Botafogo, não, São Paulo é uma Flamengo. força. São Paulo é uma força Da Do jeito que natureza. você tá colocando, natureza. Mas é claro que é. Muito bem, uma força da natureza, sobretudo na Libertadores. Cara, que maravilhoso isso, cara. O Birner Vocês são lembra? orgânicos. Na América, por Mas nas exemplo, o entrelinhas- Cruzeiro é Nas respeitado. entrelinhas você tá falando, tem 80% Cruzeiro é o de gigante do 37, continente. ganhou 30, o Cruzeiro- vai disputar em casa, vai definir em casa, que eu- favorito. É que vai eu ganhar fui em casa. forjado muito aqui nas Copas da América. Por exemplo, o Cruzeiro é conhecido como La Bestia. Ontem, o Cruzeiro eliminando do Boca, muita gente resgatou isso. Nos anos 90, os argentinos tinham medo de jogar com o Cruzeiro no Mineirão. Sim. E o São Paulo, ao longo da história que ele construiu na América, tem cara que morre de medo do Morumbis. Estrangeiro que vem aqui, ele Morumbi te mata. Vitamina San, esse jogador do Central falou isso. Os caras, cara, o Morumbi tem a Hoje bomboneira treinador. e no Brasil é o Morumbi. Muita falando gente isso? coloca isso, pela história que o São Paulo Uma construiu. Sul-Americana nos 90. Então você vê, a torcida do São Paulo que faz um espetáculo, que tem lotado quase todo jogo, Copa do Brasil, Brasileiro e tal, mas na Libertadores aquilo ali vira um vulcão, né? Um estádio raiz ali, não sei o quê. Então o São Paulo joga, ele não tem um time melhor que o Botafogo, não tem um time melhor que o Flamengo, mas o São Paulo, ele é competitivo também por esse espírito, por essa alma. Acho que é muito mais por isso do que propriamente pelo. É o que o Birner fala e que nós falamos aqui mesmo antes do Rames Rodrigues, um dos problemas do Rames Rodrigues, a gente falava sobre isso. Né? Agora, brincadeiras à parte, a questão coletiva do São Paulo é muito forte. O São Paulo é competitivo. Eu acho que eu sempre falei isso aqui e insisto. O São Paulo tem suas referências, defesa, meio campo e ataque. E tem um cara, para mim, que faz diferença. Quem? Que é o Lucas Moura. Para mim, ele faz Birner falou diferença. isso aí. Né? Isso aqui eu falei no dia que ele chegou. No primeiro jogo que ele fez, se eu não me engano, foi contra o Flamengo, no Rio. Não foi? A gente faz um gol no... Foi contra o Atlético tomando 2-0. O Hulk faz o gol de longe, ele comete um pênalti no Morumbi. Sim, mas aí depois acho que o próximo jogo foi no Ele já jogou bem esse jogo que o São Paulo perdeu em casa pro mas no Atlético. Maracanã, que ele faz o gol contra o Flamengo, que ele pega a bola Isso. no meio de 3, Isso, ele isso. dribla e faz o gol. Isso. O Lucas é capaz de quebrar linhas com uma velocidade impressionante, porque ele pega a bola e ele leva a bola com velocidade em frações de segundos, em espaços curtos, dá o sprint e o cara não pega. Ontem um lance que ele
Ele deu uma gingada, balançou, o cara tentou, quando ele tentou ele já estava finalizando, porque ele tocou a bola pro Luciano, o Luciano parou e ele chutou. Assim, uma coisa é que a gente brinca, isso dá para ver que nós estamos brincando, outra coisa é a realidade. O São Paulo, ele nesses últimos anos, especialmente de um ano para cá, São Paulo é um time muito competitivo. É muito competitivo. Acertou a defesa, o Alan Franco, o Zubeldia tem o mérito de acertar a defesa. Essa defesa do São Paulo ainda era... Ele acerta, ele coloca 3 zagueiros. Perdeu o Pablo Maia e o Alisson. São Paulo fazendo falta ainda. Ele acerta, por exemplo, o Luiz Gustavo demorou um pouquinho. Eu não sei se é pela idade, além da idade, mas a questão de muito tempo fora do Brasil, até você entender posicionamento, conhecer os seus jogadores. Mas tá bem agora, né? Entrosar, Bobadilha fez o melhor jogo dele. Entender como funciona o mecanismo de defesa, mecanismo de ataque com a bola no pé, sem a bola no pé. Então, assim, tem todos os fatores que influenciam a evolução de um time. Eu acho que o São Paulo é um time muito forte. A gente brinca tal, a gente está brincando aqui, mas o São Paulo é muito forte. Você acha que é um exagero, Zé? Por exemplo, eu acho que o time mais forte mentalmente do Brasil é o Palmeiras. Sim. O São Paulo vem atrás, nesse aspecto. De conjunto, né? De todo mundo junto. Competitividade, sim, porque é o que se aproxima mais do Palmeiras. Porque ele não tem tantos jogadores técnicos, por exemplo, como tem o Botafogo e o Flamengo. Se você observar esses dois jogadores, o Botafogo eu acho que está um passo à frente. Porque o Botafogo, ele... Tem muitos jogadores bons. Eu concordo com você que é essa construção. Só que aí o que acontece? Eu acho que o Botafogo hoje, ele está um nível acima dos times. Por quê? Porque a identificação e a construção do elenco do Botafogo, para mim, foi sensacional. Concordo. Pelo que eles fizeram e características de jogadores. Se você observar zagueiros fortes fisicamente, veloz para volantes, impressionante. Volantes de muita marcação de pegada, mas volantes que sabem jogar. E do meio para frente, ataque com qualidade. Mas eu acho que tem debate. E aí você vai Pedro, só uma coisa antes. São Paulo está tão atrás do Palmeiras mentalmente? Um pouquinho. Mas acho que por tempo de trabalho, talvez. São Paulo é o time que mais consegue equilibrar nos confrontos com o Palmeiras. Eu acho pela que questão eu acho que dentro de régua, o que se faz, o que se pode fazer, eu não sei se está tão atrás. Sabe qual é a diferença pra mim? Só pra gente passar o seguinte, porque você vai falar do nível de trabalho. Um abraço pro Edu Afonso que está assistindo a gente, que é setorista do São Paulo, e ele passou uma sequência aqui, pra gente só arrematar, que a gente tem mais 3 minutinhos pra gente falar de seleção, mas a sequência do São Paulo tem vitória em casa. Tem que usar o time reserva. Time reserva ou não. Galo, Copa do Brasil na sequência em casa. Obviamente. Fluminense fora no Brasileirão. Galo fora pela Copa. Mas aí o jogo do Fluminense já é pós-data FIFA, foi antes. Então, tem esses dias aí, eu acho que é um pouco. O jogo de volta ao Atlético é depois da data FIFA, eu não lembro se o Fluminense antes ou depois. Cruzeiro fora, Botafogo fora na Liberta, Inter em casa, Botafogo em casa na Liberta, Corinthians em casa. Então, olha setembro. Não, mas isso é prêmio pelo sucesso do time. Você devia estar eliminado, não ter jogo, tá fora da Copa do Brasil da Libertadores. Mas daqui a pouco. Aí tá tranquilo, estamos eliminados, não vamos jogar. Mas já vai ter o papo de priorizar em Copas. O Rafinha, capitão de São Paulo. Aliás, olha que curiosidade. Se o São Paulo for campeão, quem vai erguer a taça como capitão de São Paulo é o Rafinha. Tá. Sempre jogadores com R. Raí, Rogério Ceni. Então não precisa acabar. Quando o São Paulo ganha... Nunca me atentei. Não tinha pensado nisso. Não. Eu pensei. Eu gosto muito da letra R. É minha letra favorita, a letra R. Mas não era o River campeão? Eu aguardo aqui agora. Então, com a letra R, River. Então, mas essa curiosidade, se o São Paulo tiver o título, outro jogador com a letra R que vai erguer a taça da América, né? Poxa, mas isso é só coisa aleatória, eu nem sei mais o que eu tô falando. Mas usando a parte... isso aí acontece várias vezes aqui. O tema do momento. Mas a parte mental do São Paulo, ela vai... Agora sabe qual a diferença do São Paulo pro Palmeiras, eu acho? Eu não sei se é técnico ou é só mental. Vamos supor que o que o Palmeiras mostrou contra o Botafogo já fez várias vezes. O Palmeiras parece que tem mais força para insistir, virar jogos, situações muito difíceis que o São Paulo. Eu acho que é só isso. Que o resto lida da mesma forma. Acho que São Paulo desliza menos ao longo dos jogos do que o Palmeiras anda deslizando muito. Porque eu não acho que o recorte do Palmeiras esse ano é o final do jogo contra o Botafogo. Não é? Eu acho que a grande diferença dos dois, nos últimos anos, na era Abel, o Palmeiras é um excelente visitante. O Palmeiras bateu o recorde de invencibilidade fora de casa. O Palmeiras visitante, o São Paulo era terrível, mesmo com o Dorival. Ano passado, foi ganhar no Brasileiro na última rodada fora de casa contra o Bahia. O Zubeldia melhorou isso. O São Paulo hoje é um visitante mais perigoso, mais cascudo, né, o que ajuda para jogar contra o Nacional lá e administra, venceu o Barcelona. O São Paulo nunca tinha vencido um jogo no Equador, em torneio, ele foi lá e ganhou logo de cara, ganhou. Barcelona. O Vitória, por exemplo, ele ganhou fora, o Dragão, tal. Hoje o São Paulo joga melhor do que nos últimos anos fora de casa. É suficiente para encarar o Botafogo? Não sei, mas hoje o São Paulo melhorou. Bom, e aí o detalhe é que o São Paulo está classificado, né, e agora
Só mandar um abraço pro Granado. O Granado, que é lá do futebol, ele tá adorando. Falou aqui, ó, Zé que ele escreveu. Imagina se o São Paulo for campeão, eles estão emocionados. E é verdade, meu São Paulino tá exaltando muito, né? O Zubeldia. O Zubeldia tem esse tamanhão todo agora no São Paulo, nessa fase toda. Vitor Birner, eu quero te ouvir a respeito do trabalho do Zubeldia. O Zubeldia pode cometer erros, já fez alguns. Todo técnico pode ter erros. O Guardiola já errou até em final de Liga dos Campeões, então se o melhor dos melhores pode cometer erros, o Zubeldia pode. O Tele também já cometeu erros na carreira. Uma vez ele tinha, por exemplo, à disposição a contratação do Gamarra e pediu o Pedro Luiz da Ponte Preta. Isso acontece, tinha sido artilheiro, tinha feito gols no Campeonato Paulista, tinha feito gols no Campeonato Paulista. Os melhores técnicos do mundo cometem erros. O Zubeldia pode não ganhar campeonatos, é óbvio que com 8 times restando nas Copas e com chances mínimas, para dizer que se é que tem alguma no Campeonato Brasileiro, o São Paulo, como outras equipes, também tem mais chances de perder os campeonatos do que ganhar. Mas quando você faz o trabalho de campo, eu acho que o Zubeldia é o melhor técnico do São Paulo em um bom tempo, faz um bom tempo. O Zubeldia, para mim, por exemplo, deu ao São Paulo alternativas de jogo que o time não tinha ano passado. O Zubeldia fez coisas que eu não esperava que funcionassem. Por exemplo, eu não acreditava, por exemplo, que o Ferreirinha conseguiria ser titular do São Paulo. Com o Zubeldia, ele virou um titular muito importante, você não pôde jogar. O Zubeldia colocou o Wellington Rato de novo na equipe, né? Isso aí, obviamente, é uma coisa... O Rogério mandou contratar, Dorival usou muito bem, né? Ontem, para acomodar Lucas e Luciano, o Lucas foi para a esquerda, que é exatamente o que o Carpini fazia, mas o São Paulo continuou consistente. E o Lucas é impressionante. Como um jogador desse nível, o melhor jogador da equipe tecnicamente, com alguma sobra, jogador da base, jogador que escolheu jogar no São Paulo, tendo mercado fora ainda, se disponibiliza sem reclamações a fazer coisas que atrapalham o próprio Lucas de conseguir o seu melhor futebol para que o coletivo sobressaia e o São Paulo consiga os resultados necessários. Então, o trabalho do Zubeldia, seja qual for o resultado da Libertadores ou da Copa do Brasil até o momento, é excelente. O São Paulo tem na Copa do Brasil um adversário tecnicamente melhor que o São Paulo e coletivamente hoje não é superior ao São Paulo, mas o Atlético tem mais jogadores que decidem que o São Paulo, Scarpa, Arana, Zarate, Hulk, Paulinho, individualmente estou falando. Vai pegar, como disse o Caleri, depois da entrevista na Libertadores, o time que joga o melhor futebol do Brasil na atualidade, que tecnicamente também é melhor que o São Paulo para jogar futebol. Porém, o São Paulo tem uma coisa que começou a ser construída no ano passado e que esse ano o Zubeldia soube preservar e fortalecer. Uma personalidade coletiva muito forte. Porque eu não sei... Por exemplo, quando o Palmeiras faz o gol contra o Botafogo, o 2-1, quando o jogo estava morto e o Botafogo sobrando em campo, não no domínio de jogo, mas seguro, a era Abel Ferreira entrou em campo e atropelou o Botafogo. E por muito pouco o Palmeiras não conseguiu virar. Porque o Botafogo está formando a sua personalidade coletiva, é natural. O Palmeiras, quando perdeu do River Plate o segundo jogo, o jogo no Allianz, e teve o gol invalidado do River Plate corretamente por impedimento, ali milimétrico, o Palmeiras estava formando a sua personalidade e virou isso que virou. O Botafogo, não sei se vai virar como o Palmeiras, mas está formando a sua personalidade. O São Paulo já tem a dele forte. Tem um favorito. Não. Favorito para Libertadores. Você tem ali um time técnico. Eu costumo dizer que time para ganhar a Libertadores precisa ter personalidade. Senti, Zé. Mas o Botafogo tem. Então eu não sei, por exemplo, o jogo de ida. Tá. O Botafogo ganha por 2 gols de vantagem, fica muito difícil para o São Paulo. Tá, mas fica muito difícil. 3, então, aí, né? 1 gol de vantagem. Vamos supor que o São Paulo vai lá, faz um gol. O Botafogo reage como? Então, eu tenho muitas dúvidas. O Botafogo vai ser testado. Ele tem mais jogadores individualmente que resolvem que o São Paulo. Já comenta aí a sua chance, a chance que você acha que o São Paulo tem de passar pelo Botafogo e a semifinal da Copa Libertadores da América, algo que não acontece desde 2016, aquele assalto que aconteceu contra o Nacional, né, lá na Colômbia, se eu não me engano, o time... Sim, o São Paulo perdeu no Morumbi, se eu não me engano, o Lúcio ou o Maicon, acho que foi o Maicon, né? Deu um tapa na cabeça do Borja e foi expulso. O São Paulo perdeu e acho que perdeu lá jogando melhor. E foi um assalto, teve pênalti lá, foi uma bagunça aquele jogo. São Paulo, pra mim, tem totais chances de passar pelo Botafogo. E eu vou listar aqui
alguns motivos para que nós possamos acreditar. Primeiro, hierarquia. O São Paulo... Eu gosto muito de assistir os jogos do São Paulo na Copa Libertadores da América com narração argentina. É muito bom ver o que eles, os caras de fórum, falam e pensam sobre o São Paulo. E quando eles vão falar do Flamengo, eles falam do faturamento bilionário do Flamengo. Quando eles vão falar do Palmeiras, eles falam do Abel Ferreira, do patrocínio da Crefisa, da plata que tem. Mas quando eles vão falar do São Paulo, o que eles mais temem, o que eles mais respeitam é o escudo de 5 pontas. Cara, é impressionante ver o tamanho do respeito que a comunidade sul-americana tem para com o São Paulo. O tamanho do medo que eles têm do Morumbi. E o Botafogo provou do veneno do Morumbi no último jogo entre São Paulo e Botafogo. Que o São Paulo foi melhor e mereceu a vitória. Mas o Botafogo vai provar do que o Morumbi é capaz em noite de Copa Libertadores da América. E eu falei isso no vídeo mais cedo e volto a repetir. O Morumbi, como o Monumental de Núñez e como a La Bombonera, tem uma energia, uma áurea, algo que só esses 3 estádios no cenário sul-americano tem. O Maracanã é o maior estádio do Brasil mais conhecido. Não tem, não é. E isso só acontece em noite de Copa Libertadores da América. O Morumbi pode ter 60 mil pessoas num jogo de Copa do Brasil, de final de Copa do Brasil. O Morumbi pode ter 60 mil pessoas numa final de Campeonato Paulista. A energia que emana do Morumbi em um jogo de Copa Libertadores da América é totalmente diferente. O Allianz Parque não tem, o Mineirão não tem, o Maracanã não tem. Eu não tô falando que não são ótimos estádios, eu tô falando de energia, da mística. O estádio parece que ganha vida. E é notório, eu nunca fui no Morumbi, mas é notório que isso acontece. O estádio se transforma. Os jogadores se transformam. É diferente. É diferente, cara. Eu um dia irei presenciar isso e viver isso de perto. O São Paulo, pra mim, é um time muito maduro hoje. É um time muito inteligente. Eu já falei isso aqui. O São Paulo, na era Zubeldia, só teve um jogo que o São Paulo se perdeu dentro de campo, que foi na goleada contra o Vasco. Nos outros jogos, sejam vitórias, empates, derrotas, o São Paulo nunca se perdeu dentro de campo. E eu duvido muito que o São Paulo vá se perder dentro de campo. Eu não tô falando aqui que o Botafogo não pode passar pelo São Paulo. Pode, o Botafogo é um grande time. Eu tô falando que não vai ser fácil. O São Paulo vai dificultar muito mais do que o Palmeiras dificultou. O Botafogo vai ter que suar sangue para chegar na semifinal da Libertadores. E se por um acaso, e para mim, pro Botafogo passar, ou é nos pênaltis, ou é vencendo o São Paulo no Morumbi. E eu não acho que o São Paulo vai perder pro Botafogo lá. Eu acho que vai ser um grande jogo, mas o São Paulo vai empatar lá. E se o Botafogo quiser vencer, tudo vai ficar decidido pro jogo final. Eu acho sim que o São Paulo pode empatar lá e ganhar. Se o Botafogo vier ao Morumbi e ganhar o jogo, o Botafogo é merecedor de chegar à semifinal. Mas o Botafogo vai ter que suar sangue para vencer o São Paulo. Não vai ser fácil. Eles vão conhecer o que é uma quarta-feira de Libertadores. O Atlético Mineiro de Ronaldinho Gaúcho e companhia vieram aqui no Morumbi com um time bem limitado que o São Paulo tinha e o São Paulo ganhou. Lá em Minas tomou um cacete. Mas no Morumbi é outra história, é outra coisa. Como eu falo pra vocês, o estádio se transforma, o estádio ganha vida, a energia que emana das arquibancadas contagia os jogadores. E contagiam os adversários. Os caras sentem. Os caras, dificilmente a gente vê acontecer em noites de Libertadores o que acontece às vezes em Brasileirão, em Copa do Brasil. Em Paulista, que mesmo o Morumbi lotado, o São Paulo tá disperso e o adversário consegue ser melhor que o São Paulo.
Dificilmente em jogos de Libertadores o São Paulo sempre é melhor que o seu adversário. Pode não fazer um jogo brilhante, mas o adversário não se cria dentro do Morumbi. E não vai ser dessa vez. São Paulo tem totais chances de passar pelo Botafogo, porque o Botafogo pode ser um grande rival para o São Paulo, mas o São Paulo e o Morumbi vai ser um grande rival para o Botafogo. Deixa a sua opinião, dê o seu comentário, eu quero muito saber. E não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito. Beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.